A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no programa Profissões Bíblicas. Estamos aqui diretamente do Espírito Santo, num estúdio diferente, mas com muita alegria para gravar esse programa que tem como tema neste dia sobre medicina. E para isso, nós trouxemos um convidado especial, que é o pastor Amadeu. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Amém, pastor Amadeu. Alegria. O pastor Amadeu é médico, tem aí longo tempo na sua carreira e ele vai nos ajudar aqui nessa abordagem sobre medicina na palavra do Senhor. E antes de iniciarmos, queria convidar você que não está inscrito no nosso canal a se inscrever. Se já está inscrito, compartilhar, curtir, comentar, fazer aí o uso das ferramentas de evangelização. E você que também está nos acompanhando na TV Manaim, também é uma alegria estar conosco. Para iniciarmos, eu queria deixar um texto base que se encontra lá em Oséias, capítulo 6, que diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aqui já vemos uma ação do Senhor sobre a questão da medicina, trazendo, pastor Amadeu, aqui um pouquinho já alguns conceitos de medicina, falando da ferida, da cura. E isso é muito interessante. E eu queria convidar o pastor Amadeu aqui a comentar conosco, a trazer algumas informações sobre a medicina, pastor, na Bíblia como um todo. Como é que ela iniciou, como ela se correlaciona também nos nossos dias, como é que era a medicina na época de Jesus, na palavra? Olha, a medicina é milenar, não é? Ela tem um tratado milenar de várias... Antigamente ela era prática, não é? Não havia as escolas, apesar de já serem também as escolas médicas serem milenares, mas antigamente se usava muito daquilo que era da prática, não é? A Bíblia fala de medicações, de tudo mais, fala sobre curas e tal. Eu vou abordar sobre esse assunto. O maior legado de medicina dentro da Bíblia, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Pouca gente dentro do Evangelho fala disso, mas a ciência, eu fiz medicina na UFES aqui e tal, e os professores falavam dentro das aulas de epidemiologia. O grande legado que a Bíblia nos traz em epidemiologia é um legado espetacular, que é o Êxodo. Perfeito. O Êxodo foi o maior tratado prático de epidemiologia que se tem na história. Você tem 40 anos de um povo caminhando pelo deserto sem noção de saúde e já naquela época com noções muito modernas de saúde, que hoje você pega aquilo e como é que eles fizeram isso? Por exemplo, eles tinham várias condutas que hoje a medicina adota, não é? As chamadas leis, as leis morais e as leis cerimoniais. O isolamento, né? Hoje nas doenças infecto-contagiosas você tem os chamados isolamentos, que é a maneira de você prevenir a propagação de uma epidemia. Isso em medicina hoje se fala, né? Nós tivemos o caso aí da pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar em casa exatamente para evitar, a propagação, a disseminação do vírus no meio da comunidade. Eles tinham naquela época, quando alguém adoecia de uma doença que era contagiosa, eles isolavam, eles faziam isolamento. Entendeu? Havia o isolamento. E eles fizeram isso o tempo todo, havia esse trabalho. Por exemplo, o tratamento da mulher durante o período da menstruação. Tinha uma orientação para a mulher. Hoje se sabe
que nesse período a mulher é propensa a várias complicações do lado infecto-contagioso e tal. E Deus orientou isso. Então, o êxodo foi extremamente importante, né, para todo aquele trajeto. As orientações que Deus deu naquela época, elas hoje são muito importantes. Como é que eles fizeram isso naquela época, sem ter conhecimento científico que se tem hoje, mas eles fizeram uma coisa totalmente atual. Hoje ainda se usa muitos daqueles exemplos colocados na experiência do povo no Êxodo. Muito interessante, o pastor, trazer essas informações, porque foram orientações que o Senhor próprio Deus deu a Moisés. Que eles não sabiam como é que ele... Por que tinha... Porque ninguém sabia por que durante a menstruação a mulher tinha que se comportar daquele jeito. Hoje se sabe. Por que havia a circuncisão? Muito bom. Hoje se sabe. Porque, então, havia uma série de orientações dadas que era como se assim, para preservar a saúde do povo. Muito bom. E essa longa caminhada, a exposição ao sol, a questão da nuvem também, né? Essa questão dos raios ultravioletas, a preservação do povo, né? Eu acho bem interessante essa parte que o pastor Amadeu abordou, porque são leis de higiene, leis que hoje nós conseguimos, vamos dizer, da prática, colocar num papel, na teoria, e você tem as orientações médicas contra isso, né? E as doenças, pastores, que foram acometidas, algumas chagas, algumas coisas, algumas que foram colocadas. Olha só, havia orientação da pasta de figo, muito bom, por exemplo, nas chamadas feridas abertas. Está no Velho Testamento, tal. Pasta de figos, né? Lá a experiência de Ezequias, tal. O que se sabe hoje da ciência? Se sabe o seguinte, que os carboidratos, o carboidrato é fundamental na granulação da ferida, por exemplo. É muito importante, né? Há casos na guerra, por exemplo, onde você falta alguns elementos que são importantes à cicatrização, há casos até de ter usado açúcar, colocar em cima e tal, como cicatrizante. Então, a pasta de figo era muito rica em carboidrato. Então, ela era um excelente cicatrizante, porque ela ajudava a fazer a granulação do tecido, quer dizer, a reconstrução do tecido ali. E era uma coisa que eles faziam sem saber, mas era uma orientação do Senhor. Quer dizer, o Senhor já sabia daquilo que hoje se conhece pela ciência. Outra coisa, os condutores de rebanho, geralmente eles conduziam, eles levavam 2 odres. Um odre de mosto. O mosto era um tipo de vinho grosso, né? Aquilo pegava antes de fazer a destilação completa, né? A fermentação completa. Então você tinha um mosto. Então o pastor de ovelhas, ele levava era comum ele carregar nos seus alforjes e tal, um odre de mosto e um odre de azeite consistente. O que ele fazia? Quando a ovelha se feria, ele geralmente colocava o mosto e em cima do mosto ele colocava o azeite. Por quê? Porque havia insetos, às vezes, que eram capazes de colocar larvas e tal, tudo bem. Então você colocava o mosto, que era cicatrizante, e botava o azeite em cima, que fazia um isolamento do tratamento da ferida, evitava que a ferida fosse contaminada. É como se fosse um curativo. Eles não sabiam por que fazia aquilo, mas aquilo era uma orientação que o Senhor tinha dado para eles, que eles faziam aquilo. Hoje você vê como é que eles faziam isso e tal. Quer dizer, era uma coisa assim impressionante, e hoje você tem as razões disso, a explicação científica. Muito bom. Isso.
Pastor Amadeu, e assim, além da pasta de figo, né, que a palavra fala, quais eram os outros medicamentos que a palavra também adota, né, para ir para o médico? Assim, um exemplo, né? Alguns óleos, bálsamos, tem até o bálsamo de Gileade, né, que ele cita na palavra, as ervas. Houve mais quais esses elementos assim importantes também, como vamos dizer, um utensílio do médico ali, né, de conhecimento comum, que eles utilizavam também para sarar as feridas, né? O senhor pode abordar mais algum deles aí que pode nos ajudar? Existiam ervas, por exemplo. Eles usavam ervas, né, na Páscoa, por exemplo. Durante a Páscoa você tinha o vinho, você tinha o pão, você tinha o cordeiro, você tinha as ervas amargosas. As ervas amargosas, eles eram a organização, mas era o tempero. As ervas, a erva amargosa, quer dizer, o sabor amargo, ele é um excelente componente para o aparelho digestivo, entendeu? Que ele é um excelente estimulador de toda a função digestória, né? Então, se usa mais ou menos isso. Então, as ervas amargosas tinham uma ação assim, entendeu? Não era, hoje as pessoas falaram, como se o tempero. A Bíblia nunca disse que era o tempero. A Bíblia tinha as ervas amargosas. Agora, na verdade, aquilo ali era quase que um componente para aquele momento, como se fosse para a ação daquilo ali ser saudável para o povo. Tinha muito isso. O uso de ervas e bálsamos e tudo fazia parte daquilo que era importante. Porque alguns bálsamos eram desinfetantes, quer dizer, você usava o bálsamo para desinfetar a ferida, você usava substâncias, não é isso? Porque a medicina, naquela época, ela teve um avanço muito grande, principalmente no Antigo Egito, né? Eles tinham uma técnica de embalsamento que era ninguém entendia aquilo. Até hoje, nos museus na Europa, você tem ainda... E aquilo é um segredo, né? que morreu com eles, poxa. Então, há muita coisa nesse sentido. Muito interessante. Bem, meus irmãos, temos aprendido muito sobre medicina, mas o assunto é muito vasto. Então, eu queria convidar você a estar conosco, né? Nós vamos continuar esse assunto no próximo episódio, né? Continuamos a falar sobre a profissão medicina, que não está, assim, literalmente, né, na palavra... mas que contém toda ela, as informações importantes. E já deixo aqui meus agradecimentos, pastor Amadeu. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo episódio.